Neste vídeo nós vamos estar falando sobre dois grandes vilões do orçamento, né? Vou falar como exemplo aqui, igual eu tinha anunciado anteriormente, a aplicação do orçamento doméstico, que é uma coisa fácil, simples de entender e que as pessoas têm, né, de maneira palpável no dia a dia, das suas vidas. Então, o primeiro vilão que a gente pode estar aqui destacando são os vícios, né? E aí você pode estar pensando, o que é vício? Vício é aquilo que você faz rotineiramente, tem muito, né, habitualmente, e ali você acaba prejudicando, né? O vício, ele tem sempre a ideia de prejuízo a alguém, a qualquer pessoa. E o vício, a gente sabe que ele não é uma coisa essencial, né? O vício, a pessoa, se ela não tiver esse vício, ela não perde nada, muito pelo contrário. Muitas vezes o vício, você não tendo vício, ajuda a melhorar a sua saúde. Mas então você deve estar se perguntando por que você está falando de saúde, se o nosso assunto aqui é como administrar recursos, como administrar dinheiro. Então, agora que vem o detalhe, né? Agora nós vamos pontuar isso de maneira mais clara, que vai ficar assim um exemplo mais claro na sua mente, na sua cabeça, do porquê do vício ele é um vilão para administrar os recursos, né? E aí tudo que a gente faz na vida, ele está direto ou indiretamente ligado à questão financeira. Então, se você tem um vício, né? Qual tipo de vício? Vamos estar falando assim, a gula, né? A pessoa que come demais, come muito. Então ela compra muita coisa e come acima do que ela precisa para viver, acaba engordando, né? Isso é um problema de saúde, isso não tem nada a ver com dinheiro, mas o excesso de compras de alimentos que ela faz, isso é o que nós estamos falando, isso é o nosso assunto, né? Então ela vai comprar mais alimento do que precisa, ela vai gastar mais dinheiro do que necessita. A segunda situação poderia ser o alcoolismo, né? Uma coisa comum também na sociedade, as pessoas bebem sempre, todo dia, né? Então, se parar de beber, tem algum problema? Não, vai sobreviver. Vai sobreviver normal, mas ela bebendo todo dia, além de prejudicar a sua saúde, ela vai estar gastando dinheiro com isso, né? E como é uma coisa desnecessária, é uma coisa que não, se a pessoa pode viver sem isso, que ela não vai morrer, a gente está falando da questão financeira, né? Do valor que ela consome diariamente, e depois vamos fazer um cálculo a respeito disso, né? Então, outra situação seria as drogas, né? Que é uma coisa comum, mas vamos pegar um exemplo aqui, a questão da bebida, né? Vamos pegar a questão da bebida, que a questão da bebida é uma coisa muito comum, né? Uma coisa que a gente vê que efetivamente existe aí na situação. Vamos estar continuando nosso conteúdo aqui, nós vamos fazendo o conteúdo de casa, existe aí as pessoas na rua, carro passando, e agora cismaram de fazer uma obra, né? Fazendo barulho. Então, vamos supor que uma pessoa beba 2 cervejas por dia. Vamos fazer cálculo, né? Agora nós estamos entrando dentro da matéria, dentro do nosso assunto, né? Vamos supor que a cerveja custe R$7. Eu não sei, que eu não bebo cerveja, muito raramente numa festa, né? Inclusive agora dirigindo aí, que não pode beber mesmo, né? Mas vamos supor que a pessoa pare num bar uma cerveja custe R$7 e ele beba 2 garrafas de cerveja todos os dias, né? Então a gente vai fazer 14 vezes 30, 420. E aí nós vamos ter uma pessoa gastando R$420 com vício de bebida ao longo de 30 dias. Vamos considerar aí, fazer um paralelo em quanto seria de percentual com relação ao salário mínimo. 40% do salário mínimo. Sabemos que nem todas as pessoas ganham muito mais do que o salário mínimo, 1,20, né, 1,30 e tal. Diferente, mas de qualquer maneira a gente sabe que 40% do valor do salário mínimo estaria sendo consumido. Isso se a pessoa beber 2 cervejas e se a cerveja for R$7. Mas o exemplo aqui, ele não é importante a quantidade de bebida, né, que a pessoa muito importante, ou o valor da bebida. É importante a gente destacar, trazer aquilo que a gente está falando para um contexto numérico, né, de valoração, de valor, para que a gente possa estar sabendo que dentro daquela situação que é o vício, se sai um valor considerável daquilo que a pessoa tem de rendimento, de salário, etc, né? Porque, conforme eu falei para vocês, nós estamos aqui querendo ensinar as pessoas a administrar o que elas têm. Não estamos querendo ensinar aqui elas aprenderem a vender alguma coisa. Então, o ponto do nosso conteúdo é esse. Então, o vício, ele traz prejuízos à saúde, sim, mas no nosso conteúdo ele traz prejuízo financeiro. E no exemplo que nós demos aqui, né, podíamos ter feito exemplos com comida também, mas no nosso exemplo aqui,
Um consumo médio de 2 cervejas por dia, isso leva 40% do salário mínimo. E se a gente for colocar isso por ano, né, multiplicar por 12, a gente vai ver que isso vai dar 5.040, que é um valor considerável de economia que a pessoa vai fazer ao longo de um ano. Outra situação também, o segundo vilão, né, que são vários, mas nós vamos destacar aqui só dois, seria o desperdício, que isso é uma coisa que todas as pessoas fazem, né? Coisa muito comum, você comprar muito alimento e no final de semana você joga fora, você comprar mais roupa, mais sapato, aquilo que você precisa e fica lá guardado no guarda-roupa há muito tempo, você não usa esse dinheiro, não está em circulação para você estar aplicando em outras situações, ou até mesmo quando você compra um aparelho de celular muito caro, né? Por ser uma marca muito famosa, um modelo muito sofisticado, quando na verdade um modelinho mais simples ele lhe atenderia porque ele teria mais ou menos a mesma função. Muitas vezes você compra uma coisa muito cara e você não utiliza todos os recursos, né? Não utiliza aquilo de maneira plena. Então, isso vai gerar um desperdício. E aquilo que você não utiliza e você paga, né? Esse valor é um valor que poderia estar sendo usado em outra situação. Vamos dar um exemplo aqui do sapato. Vamos supor que você comprasse 5 sapatos, né? E aí desses 5 sapatos você só usasse 2. Né? E considerando que cada sapato foi R$100, isso é só para fazer um cálculo, né? Para a gente trazer para a questão prática, do raciocínio prático daquilo que a gente está falando. E você só usa 2, só usa 2, só usa 2. Aqueles 3 vão ficando ali. Muitas das vezes, nos casos das mulheres, a gente vê que as mulheres acabam dando ainda para as amigas, né? Então, você estaria desperdiçando R$300 em sapatos. E se a gente fosse fazer isso numa... quantas vezes você compra sapato por ano? 2 vezes, né? E talvez você estaria desperdiçando R$600. Então, roupa, né? Aí a gente pegou aqui 2 pontos, tá? A gente pegou 2 pontos. Se a gente fosse fazer isso uma situação prática, de fato, numa vida de alguma pessoa, a gente pode ver que isso tem variação. Mas o que a gente quis destacar aqui, eventualmente, é que isso tem um impacto financeiro na sua vida e que mais do que isso, né? Você tem que aprender a consumir de maneira, vamos dizer assim, sustentável, de maneira que você possa adquirir aquilo que você consome. E aí vai sobrar mais dinheiro dentro dos seus recursos para você estar investindo em outras coisas. Mais na frente, né, a gente vai dar outros exemplos, vai falar de outras situações e também o que você fazendo com essa economia, né, o que você vai poder fazer com essa economia. Então, só para a gente estar fechando aqui, vamos estar deixando o link, né, do próximo vídeo, o próximo conteúdo aqui na descrição dos vídeos. Até o próximo vídeo.